Glória a Deus. Amém. Então, vai tirando as lasquinhas deles aí enquanto eles estão por aqui, porque daqui a pouco eles vão para lá mesmo e aí nós poderemos presenciar aquilo que o Senhor vai fazer também lá através deles, em nome de Jesus. Vamos ler então 1 Coríntios capítulo 7, dos versículos 1 ao 9. Deu para vocês darem uma espiadinha de que o assunto hoje é interessante, né? Vamos ler então. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, o outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Senhor, nós apresentamos a Ti este trecho da palavra, pedimos para que o Senhor venha nos trazer discernimento, trazer direção, revelação, transformação e, Senhor Deus, tudo mais aquilo que o Senhor tem para falar e mover e tocar e transformar na nossa vida através dessa palavra. Senhor, sabemos que a palavra não volta vazia, que ela é espada, Senhor Deus, cortante, sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, sabemos que ela é a Tua voz e direção para a igreja. Então, Senhor, nessa manhã que não seja diferente, que nós possamos trilhar mais e mais do conhecer a Ti e do conhecer a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Paulo começa um novo tempo na sua carta. Até aqui, até o fim do capítulo 6, ele estava falando a respeito daquilo que ele havia ouvido, das mensagens que ele havia recebido, de como a igreja estava. Os historiadores eles contam que entre a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, houveram outras cartas, ou seja, a primeira carta aos Coríntios tecnicamente é a segunda, e a segunda carta aos Coríntios tecnicamente é a quarta. Mas aprove ao Senhor ter essas cartas na palavra de Deus, amém? Porque dessas cartas Deus fala com a sua igreja. E é por isso que nós entendemos que há uma soberania de Deus, de tudo aquilo que está no cânon, que está na palavra de Deus e que nós recebemos como a própria palavra de Deus. Agora, até o capítulo 6, Paulo estava como um pastor exemplar, como um líder exemplar, como um fundador de igreja exemplar, como um apóstolo, referência para nós, tratando de assuntos que ele havia ouvido falar ou havia percebido no meio daquela igreja. Agora ele vai para um outro momento, ele vai desta forma até o fim dessa carta, onde ele começa aqui dizendo:
quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. Então agora ele vai tratar a respeito dos assuntos que a igreja pediu para que ele se posicionasse em relação a esses assuntos. Amém, amados? Bom, o primeiro assunto que ele vai tratar aqui, e algo que a igreja de Corinto, os gregos convertidos ali, estavam de um lado dizendo, eles estavam falando o seguinte: olha, talvez seja bom que o homem não toque em mulher. Agora, olha que contradição se nós nos lembrarmos de tudo aquilo que foi falado domingo passado. Uma igreja que tinha uma dificuldade de lidar com o seu próprio corpo, uma igreja que estava envolvida na imoralidade sexual, e agora parece que um time lá de dentro da igreja diz, não, olha, é bom que o homem não toque em mulher. Porque, queridos, há sempre uma tensão ou uma tendência nossa de irmos para o extremo oposto de tudo aquilo que não está equilibrado. Há sempre uma tendência, e se você olhar até para a própria história da igreja, há uma tendência de irmos para um extremo oposto para combater aquilo que está fazendo o mal, né? Por exemplo, hoje nós estamos nós estamos acompanhando algumas igrejas e temos visto que há uma grande tendência, porque o neopentecostalismo tomou a igreja de tal forma, com discursos absurdos, com teologia distorcida, agora há uma tendência para que a igreja toda volte a ser somente reformada, sensacionalista, que não creia no fluir do Espírito e volte para um extremo oposto. E nós precisamos nos atentar a isso, porque não necessariamente precisa se combater um mal com o extremo oposto daquilo que está acontecendo. E Paulo vai dizer aqui, olha, como assim? Existe uma imoralidade na igreja, agora vem alguns e dizem, é melhor que ninguém toque em mulher. Não faz sentido. Paulo vai lembrar, falar, olha, é por causa da imoralidade, isso não vai dar certo. Mas ele diz, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Agora nós precisamos nos lembrar que Paulo escolheu o caminho do celibato. Paulo escolheu o caminho de abster-se de uma vida conjugal, abster-se de relações íntimas para cumprir a obra de Deus. Assim como ele vai dizer lá no versículo 7. Ele diz, gostaria que todos os homens fossem como eu, mas... porque ele sabe que há uma produtividade para o reino naquilo que ele escolheu. Mas ele diz, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Veja que coisa mais linda que está sendo evidenciado aqui para mim e para você pela palavra de Deus. Tanto o casamento quanto o celibato são reconhecidos na palavra de Deus como dom. Olha que coisa maravilhosa. O casamento é dom. O celibato é dom. Agora, engraçado, né? Porque se nós formos para Gênesis capítulo 2, versículo 18, nós vamos encontrar o Senhor declarando, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Um homem corajoso aqui, né? Para evidenciar os seus desejos, aleluia, glória a Deus. E glória a Deus porque, de fato, né, para aquele que é casado e tem o casamento como dom, ou que deseja se casar um dia, é aleluia mesmo, né? É um glória a Deus bem forte, porque é bom demais, é bom demais. Agora, engraçado que se eu pudesse dizer algo, mesmo que nós sejamos aqui uma igreja local, pequena, de uma cidade pequena, no sul do Brasil, um país, enfim, que está isolado de tantos outros lugares do mundo, mas se há algo que nós não ouvimos
de todos os dons da palavra de Deus no meio evangélico é o tal do celibato. Ninguém fala de celibato. Ninguém fala de abster-se da vida conjugal. Parece que é até pecado, ou que é errado, ou que faz mal. Ou pior ainda, se alguém cogitasse algo parecido com isso, nós diríamos, tadinho. Mas é um dom da palavra de Deus. É um dom da palavra de Deus, ainda que seja um tabu falar a respeito disso na igreja evangélica do século 21. Ainda que a gente tenha uma contracultura, ou melhor dizendo, um berço apostólico romano que fez com que o celibato fosse uma ordenança para uma liderança clerical, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que é um dom. E a Bíblia fala que é um dom para poucos. Mateus 19, versículo 10, olha só. Os discípulos lhe disseram, Jesus estava ali falando a respeito de alguns assuntos sobre o casamento, como ele deveria se dar, se portar. E aí os discípulos chegam a uma conclusão depois do discurso de Jesus a respeito de algumas regras estabelecidas para o casamento. Eles dizem, se essa é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Porque a gente sabe que casamento não é tão simples assim, né? É melhor não casar. Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar essa palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Olha aí, de novo, o dom evidenciado, um presente é dado. Aí ele vai tratar algumas coisas aqui, 3 tipos, né? Alguns são eunucos porque nasceram assim, com alguma deficiência física, principalmente nos seus órgãos reprodutores, né? Outros foram feitos assim pelos homens, né? A gente não vive essa realidade porque a gente não está no Oriente Médio, mas ainda hoje no Oriente Médio, mulheres e homens sofrem com esse tipo de agressão, né? De castração ou de coisas piores ainda. E o terceiro, ele diz, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E ele diz ainda, quem puder aceitar isso, aceite. Amados, nós precisamos falar disso, porque está na Bíblia. A Bíblia não é um livro que a gente escolhe o que a gente fala, a Bíblia é um livro que a gente fala dela de capa a capa. E nós precisamos falar disso, porque se a palavra nos aponta uma direção, se nós encontramos, pense comigo, se a maior porcentagem do que nós encontramos no Novo Testamento vem de um homem que optou pelo celibato, Paulo, que produziu para a glória de Deus, que viveu intensamente para a glória de Deus, que não precisava lidar com os entraves nesse aspecto, né? Claro que se é o dom, o casamento é maravilhoso e deve ser maravilhoso, mas ele não precisava lidar com os entraves do casamento e ele era livre para ir e vir, estar, não estar, fazer, não fazer aquilo que Deus aprovesse para que ele fizesse. Quantos jovens você já ouviu falar sobre decidir pelo celibato? Eu nunca ouvi. Será que tem alguma coisa de errada com isso? Eu acho que sim. Será que não haveria no meio de nós um jovem mais apaixonado pela obra de Deus do que pela relação íntima? Será que não haveria um jovem no meio de nós mais apaixonado pela intimidade com o Senhor e o tempo com o Senhor que suplantasse o desejo ou o medo de ficar sozinho um dia? Nós precisamos nos questionar com relação a isso. Será que você, pai e mãe, se você tivesse um filho ou uma filha, que um dia chegasse a você e dissesse, eu sinto Deus me chamando para ter o dom do celibato, você iria aceitar, se alegrar, ou você iria dizer, está amarrado em nome de Jesus, vamos achar um cônjuge para você?
Veja que é algo que nós precisamos nos questionar e, na verdade, inclusive fazer como Jesus fez. Dizer, quem puder aceitar isso, aceite. Quem puder viver dessa forma, que viva. Por quê? Porque para o reino de Deus é um dom muito produtivo. Há mais ou menos 10 anos atrás, morreu um grande pregador do Evangelho, um homem que escreveu mais de 50 livros, chamado John Stott. John Stott escolheu a vida celibatária, para que ele pudesse se dedicar ao reino de Deus. Este homem escreveu mais de 40 livros e centenas de artigos. Este homem foi um dos principais contribuintes da teologia do Pacto de Lausanne, em 1974. Amados, o Pacto de Lausanne, que aconteceu na Suíça, foi uma reunião onde mais de 150 nações representadas por pastores de igrejas evangélicas protestantes se reuniram para definir um tema teológico para que todas as igrejas pudessem viver uma teologia saudável ao invés de viverem uma diluição teológica. Um homem que escolheu o celibato. Aqui, quase batendo na porta nossa, há 10 anos atrás. Paulo está trazendo, não de uma forma impositora, muito menos como uma solução de um problema de imaturidade, mas ele diz que isso também é bom. Inclusive, ele vai dizer, lá do versículo 8 e 9, o seguinte: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se. E aqui ele está falando do corpo, ele está falando dos desejos do corpo, e aí ele vai falar, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Quantos aqui, será que ainda solteiros, e que talvez, num momento como esse ainda, ou viúvo, viúva, não poderia perguntar ao Senhor se esse dom é um dom proveitoso para si? Podemos nos perguntar isso. Precisamos entender. E sabe, a igreja evangélica, ela é muito casamenteira, né? A igreja evangélica gosta de fazer qualquer palavra que, chipar a turma, né? Não é o chip da besta, mas gosta de chipar a turma, né? Gosta de botar principalmente a pastora. Dessa casa aqui, principalmente a pastora. E é aquela história, né? Depois que casa, você acha que está tudo resolvido, e aí, quando vão ter filhos? Né? É um desespero para o negócio avançar, né? Mas eu quero convidar você nessa manhã a refletir no celibato. Eu quero convidar você nessa manhã a olhar de forma graciosa para isso aqui. Você que já está casado, não. Eu já chego lá. Mas você que é solteiro, sim. Você que é viúvo, sim. Reflita com profundidade. Veja que tanto Jesus como Paulo entendiam que no reino de Deus precisa de produtividade. O reino de Deus não é um reino de sobras. O reino de Deus, ele não é um reino da sobra que sobra de alguém que está cansado e não tem mais nada para oferecer. E lá nos seus últimos dias fala, agora eu estou pronto para servir ao Senhor. Não é assim. Não é assim. Não, eu vou primeiro resolver algumas coisas e depois eu vou fazer outras. Agora, o casado, sim. E nós precisamos entender algumas coisas aqui. Veja, nós não iremos de um extremo para outro.
Nós precisamos olhar com um olhar de maturidade, que é exatamente isso que Paulo está tentando fazer. Ainda que você seja casado, a gente vai chegar lá, daqui 2 domingos eu vou falar muito sobre isso. Nunca para o Senhor será sobra. Mas existem prioridades em uma jornada de vida. Mas aqui para o celibato, não. Aqui para o celibato há uma graça de você se envolver intensamente para aquilo que o Senhor colocar no teu coração. É uma chama que ela é inextinguível e ela pode te colocar em devoção para produzir para o reino de Deus de uma forma como nenhuma outra. Você que é jovem aqui, escute o que eu estou lhe dizendo. Coloque isso no altar de Deus, pergunte ao Senhor. Talvez você não seja mais tão jovem, mas ainda é solteiro. Jesus diz que é bom, quem puder aceitar isso, que aceite. Muitos usavam de que Paulo estava na expectativa, como muitos irmãos da época, de que Jesus voltaria brevemente. E usam dessa desculpa para dizer que a vida celibatária era uma vida que era de um entendimento errado. Mas isso é desconstruído quando Jesus diz: quem puder aceitar isso, aceite. Não é porque achavam que Jesus poderia voltar naquele mesmo tempo, que interpretaram o que Jesus havia dito como se fosse no Kairós. Mas Jesus está dizendo: olha, nós precisamos de produtividade. Então é um dom que precisa e deve ser considerado como qualquer outro dom. Porque se nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 12 e entendemos que o dom é distribuído pelo Espírito Santo conforme lhe apraz, nós precisamos perguntar ao Espírito Santo se este dom ele quer distribuir na vida dos solteiros. Porque talvez o que Deus queira fazer seja através dessa postura, dessa posição. Agora, é claro que é catastrófico quando uma pessoa, por uma machucadura, por um trauma da infância, por uma questão de abuso, ou seja lá qual ela tenha sido, a pessoa vá para o caminho da vida celibata, achando que ali ela está segura. Porque um dia esses desejos vão bater na porta. E aí um dia pode ser que essa pessoa descubra que aquilo que ela decidiu viver não foi um dom que Deus deu para ela, mas foi um escape daquilo que ela tinha vivenciado no passado. Então veja que há uma profundidade muito grande nesse assunto, e é um assunto que a gente não ouve por aí. Mas a Bíblia está falando disso. Quantos crentes em São Bento do Sul, ou na nossa região aqui, Rio Negrinho, Campo Alegre, Piem, estão decidindo a vida celibatária? Eu não sei de ninguém. Quer dizer que a gente não considera mais esse dom? Nós devemos considerar sim. Amém, amados? Isso é importante. Está na palavra. Considere este dom. Considere este dom para o seu filho, para a sua filha, para o seu sobrinho, para o seu discípulo. Considere esse dom. Coloque esse assunto no tema dos assuntos que você trabalha, que você pensa, da tua fé. Isso é real. Ah, pastor, mas eu quero ter netinho. Mas será que Deus quer que você tenha netinho? É uma boa pergunta, é sério isso, não é brincadeira. A gente fica tão assim naquele sonho, naquela expectativa, mas às vezes o Senhor quer trabalhar coisas que não tem a ver com aquilo que a gente já está de forma autônoma sonhando. Quantas vezes a gente não ouve pessoas frustradas porque construíram seus próprios sonhos ao invés de parar para ouvir os sonhos de Deus para a sua vida? Aí fica frustrado a vida inteira dizendo: Deus não cumpriu o que eu queria. Claro, Ele vai cumprir o que Ele quer, não o que você quer. Então nós precisamos entender que esse dom precisa entrar na nossa conversa.
precisa entrar no meio das nossas famílias, dos nossos assuntos, das nossas observações pastorais. Não deve ser um tabu, muito menos algo esquecido para lá. Porque se vem do céu para a terra, se é um presente que toca a terra, é algo que, muito provavelmente, por nós desconsiderarmos, alguma área da igreja já padece por causa disso. Alguma área do corpo de Cristo já padece por a gente ter simplesmente ignorado o celibato no século XXI na igreja brasileira. Forte, né? É um dom abandonado. É uma dracma perdida. Precisamos colocar isso no lugar certo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas agora vamos para o casamento, não é? Vamos para o casamento. Porque o celibato é para Deus. Diga comigo, o celibato é para Deus. Agora diga comigo, mas o casamento é para o cônjuge. É para o cônjuge. Versículo 3. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Até aqui, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Era um discurso muito comum naquela época. Muito comum. Porque as mulheres eram consideradas secundárias. As mulheres viviam debaixo de uma opressão. Ainda existia muita poligamia naquela época. Homens que se casavam com muitas mulheres. Quando entende-se que a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, é óbvio. Mas aqui Paulo vai revolucionar aquele contexto e vai dizer, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Ele diz àquele povo de que a autoridade do corpo do homem está na mão da sua mulher. Ou seja, o que Paulo está trazendo aqui não é um argumento para o homem que, de repente, não está tendo relações íntimas com a mulher suficiente na cabeça dele para dar carteirada na mulher e dizer, ó, o teu corpo é meu. Mas muito pelo contrário, ele está dizendo, olha, da mesma medida e da mesma forma que o teu corpo é meu, o meu corpo é teu. Então, é melhor que a gente opte pela maturidade, de viver uma vida de cumplicidade, de intimidade, de diálogo, para que a gente possa viver uma vida saudável no nosso corpo. Quantas vezes nós vamos sentar com pessoas e vamos descobrir que o assunto da vida íntima também é um tabu. Parece que o marido e a mulher, e às vezes já com filhos e netos, falam de tantas coisas, mas a respeito da vida íntima eles já se fecharam o diálogo, não conversam mais sobre isso, não falam mais dos desejos, não falam mais das preferências, não falam mais daquilo que poderia elevar o relacionamento deles para um novo lugar. E isso também precisa-se entender que, amados, é um assunto bíblico. Nós já passamos daquela fase em que a igreja tradicional de 100 anos atrás, quando se falava de relação sexual, era um assunto que parecia ser sujo. Mas Deus nunca desenhou isso para que fosse dessa forma. Deus nunca desenhou isso. Tanto é que na história você vai ver homens que se faziam eticamente e moralmente superiores a esse assunto para tratar com a sua esposa, gostavam de ter uma esposa polida, uma mulher toda com uma postura, não se falava de intimidade, não desfrutava-se da intimidade que a Bíblia permitia, mas o cara viajava e ia fazer as maiores loucuras de amor dele para fora com outras mulheres.
Paulo está dizendo, olha, é justamente o contrário. Na verdade, o relacionamento conjugal é um relacionamento de maior intimidade e oportunidade para que a tua vida íntima seja saciada da melhor forma possível. Porque não é com um ser estranho que se vive intimidade. É com a pessoa mais íntima. Não é com uma pessoa que você desconhece o nome dela, que você vai pensar as loucuras mais absurdas para fazer ou para estar ali, mas é num diálogo e num crescente, num processo matrimonial saudável, onde essa vida conjugal e de intimidade estão completamente entrelaçadas com o nível de afinidade e cumplicidade que o casal tem. Não é verdade? As mulheres vão concordar comigo que a relação íntima da noite começa no café da manhã, não é verdade? O homem vai discordar de mim e vai dizer que é na hora, é no momento, é na pegada, né? A mulher não está pronta para a pegada, porque de manhã você não disse bom dia, porque ao longo do dia você não foi gracioso, não cortejou, porque, né? E são falhas nossas como homens, né? E eu falho muito nisso também. De às vezes não procurá-la só para fazer um carinho, sem segundas intenções. E a gente está sempre atrás das segundas intenções. Então são coisas que nós precisamos nos atentar e entender que a palavra está dizendo isso para nós. Nós precisamos trabalhar esses assuntos em casa. Precisamos trabalhar esses assuntos no nosso matrimônio. A perspectiva de Paulo aqui, queridos, nesse momento em que ele fala do casamento, é do corpo. Ele vem trabalhando a questão do corpo. E nesse momento aqui, ele está trazendo justamente as necessidades de intimidade, as relações sexuais. E ele vai falar agora, a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas é o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas a mulher. E ele vai dizer, não se recusem um ao outro. Agora, poxa, pastor, lá em casa o negócio está complicado. A gente não tem relação como eu gostaria, ou ele me pede mais, ela me pede mais, me pede menos. Sempre quando a gente vai sentar com um casal para falar desse assunto, a gente vai entender que existem outros assuntos que estão atravancando a relação íntima. E Paulo não é bobo, não. É justamente isso que ele está provocando aqui com esse assunto. Ele está dizendo, olha, para vocês viverem do jeito certo, tem várias outras coisas que vocês vão precisar resolver para chegar lá. Tem várias outras coisas que vocês vão precisar colocar em ordem, no lugar certo, para que a vida íntima seja já o fruto de um casamento saudável. E não tem como a gente pensar diferente disso. Não tem como a gente não lembrar de que as bodas da noiva de Cristo com Cristo, o momento em que o casamento for efetivado e nós nos achegarmos com o Senhor, nós já teremos passado por um processo grande de santificação. Olha o paralelo aqui, queridos. Preste atenção nesse paralelo. O processo de santificação, onde nós vamos nos desvinculando das coisas desse mundo e nos parecendo cada vez mais com Cristo. Ou seja, a noiva se parecendo cada vez mais com o noivo, para que no momento das bodas, no momento da intimidade consumada, eles estejam o mais próximo possíveis em todas as áreas da sua vida. Assim é no casamento, assim é na relação íntima. Se não há cumplicidade nas áreas da vida, se não há diálogo aberto, se existem pendências, se existem situações onde não foram tocadas, não foram resolvidas, onde você diz, lá em casa a gente não fala mais sobre isso porque dá BO, pastor. Lá em casa a gente não toca nesse assunto porque já virou um assunto de gaveta. Pode ter certeza absoluta que isso está respingando na tua relação sexual com o teu cônjuge. Porque a relação íntima é o culminar
de todo o resto. Justamente o oposto extremo do que o mundo oferece. O mundo diz: relacionem-se sem problema nenhum, sejam íntimos, tornem-se uma só carne, sem cumplicidade, sem aliança, sem nada, que está tudo bem. E aí nós encontramos as pessoas despedaçadas por aí, porque pedaços de cada um foi ficando com cada outro. Pessoas que depois vão para um casamento, se o Senhor não trabalha de forma genuína e verdadeira no coração, vai levar essa coleção de relacionamentos para dentro de um casamento e sempre vai haver um comparativo, sempre vai haver um problema, sempre vai haver uma pendência ali, porque a pessoa ela não está desvinculada para amar verdadeiramente e tornar-se um com o outro. Ou quando é pior ainda, a pessoa casa e ela continua tendo relações fora de casa e ela vai trazendo esses pedaços para dentro de casa, esses pedaços para dentro de casa. Aí a casa, perdão a expressão, mas ela vira um inferno e a pessoa nem sabe por que virou um inferno. Paulo está dizendo: queridos gregos convertidos, amadureçam. Escolham o caminho da intimidade. Escolham o caminho de um matrimônio saudável. Não se recusem um ao outro. Sabe? E ainda parando para pensar um pouco mais no contexto em que nós estamos inseridos, às vezes eu fico olhando para algumas situações e fico me perguntando aonde foi que isso começou. Porque muitas das vezes nós nos encontramos numa cultura que força uma vida autônoma, mesmo casado. Uma vida que promove uma autonomia do corpo, mesmo que quando casado. Para pensar comigo, você que é mulher, uma pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã. Quando você se veste, mulher, quando você se produz, você se veste para se mostrar para o teu marido ou para se mostrar para outras mulheres num comparativo que você acaba fazendo? Quando você faz uma selfie, você faz para mostrar a família saudável que você tem, ou você faz para mostrar que ainda casada você está na pista? Isso não fica só com mulheres, mas homens também. Homens que torneiam os seus corpos e usam aquelas roupas de cantor de sertanejo universitário para mostrar tudo que tem e aquilo que não tem. E aí você vai ver, o cara é crente e casado, mano. E aí você pergunta, mas por que ele fez isso? Por que está andando desse jeito na rua? Será que já é uma resposta porque o cônjuge também já está fazendo isso? Será que o caminho, ao invés de santificação, está sendo o de promoção do próprio corpo? Perceba que Paulo está promovendo aqui uma intimidade, está promovendo aqui um diálogo, está promovendo aqui uma unidade de pensamento entre o homem e a mulher casados. Os decotes, as fendas, aqueles shorts que... né? Deixa eu dizer algo para você, como teu pastor, principalmente as mulheres, que é onde o problema é mais agravado nesse aspecto. Mulher, seja sóbria no vestir. Não seja vulgar nas vestimentas. E não é porque é festa de casamento que decote está liberado. Não é porque você vai em uma formatura de alguém que você pode usar roupas
que vão delinear traços do seu corpo ou expor partes do teu corpo que é do teu marido. É do teu marido. Lembra que nós aprendemos domingo passado que o nosso corpo é propriedade de Deus? Para o casado, ele continua sendo propriedade de Deus, mas é de autoridade do teu cônjuge. Deus colocou o teu cônjuge para dirigir o teu corpo. Ele, como proprietário, na aliança em que ele estabelece, no matrimônio, ele coloca o cônjuge para dirigir aquele corpo. Então, quando o teu cônjuge disser para você, arruma essa blusa, não se vista assim, essa camiseta tem a gola muito grande, não diga, isso aqui não é nada. Diga, ok, amor, eu vou trocar. Porque ele está zelando o corpo que é dele, e não mais teu. Ele está zelando o corpo que é dele, não mais teu. Vamos abrir um pouco mais a visão aqui. A tua discrição com o teu corpo embeleza a cidade. Eu nunca vou me esquecer a primeira vez em que nós pisamos aqui em São Bento do Sul. Quando foi uma coisa boa. Foi uma coisa muito boa. Porque era inverno. E aí eu olhava, era o sábado da família, aquele céu azul, estava frio, mas era aquele frio. Não era inverno? Não era inverno? Não era inverno. Verdade, foi em janeiro, né? Ou dezembro, né? Dezembro. Bom, tá, vou corrigir. Eu vou me. A gente tá recém-chegado da Flórida, tropical. Gente, o verão daqui é inverno pra gente. Foi bom. Bom, mas as pessoas estavam bem vestidas. Onde eu quero chegar é o seguinte: as pessoas estavam bem vestidas, elas estavam andando na rua. E a minha primeira impressão foi uma impressão de que as pessoas estavam embelezando aquele centro bonito da nossa cidade. Bem vestidas, né? Alguns com chapéu, alguns com um casaco um pouco mais elaborado, as pessoas andando na rua, famílias, de mãos dadas. E eu olhei para aquilo e falei, gente, que coisa mais linda. E eu creio de todo o meu coração que quando a família se veste bem, preste atenção no que eu vou lhe dizer, a glória do Senhor, eu não estou falando de roupa de marca, estou falando de se vestir bem. Não estou falando de, sei lá, gastar, ficar com dívida de 5 mil, né, na loja do fulano do Beltrano, mas eu estou falando de você se vestir bem, se vestir de forma bonita, cuidar das tuas roupas, cuidar da forma que você, né? E nessa forma, resplandecer a saúde de Deus no teu coração externada. É quando a gente consegue ver que Deus está tocando as pessoas em todas as áreas. É quando a gente consegue ver que o carro está sendo bem cuidado, a casa está sendo bem cuidada, quando a gente consegue ver que aquilo que está evidenciando de forma externada vem até de uma própria saúde de dentro. Então são coisas, queridos, e eu confesso para vocês que eu preciso aprender muito disso e vocês me ensinam muito nisso. Muito nisso. Eu lembro quando eu cheguei nessa cidade, eu confesso para vocês, eu não sabia o que era cuidar de um carro. Não sabia. O Stefano está de prova lá em Orlando, meu carro, olha, dureza o negócio. Nem minha mulher às vezes queria entrar no carro. Porque era uma coisa tão barata, era uma coisa que, né, carro nos Estados Unidos não é uma coisa como é aqui, né, que é um negócio que você dá vida para. Então, sabe, eu precisei ser transformado e vocês me ajudaram nisso. Então eu estou aqui, principalmente o Jeff da Pri, né, ajuda muito a gente nessas coisas, conhece tudo. Mas o que eu tô querendo dizer aqui para vocês agora é devolver a bola para vocês hoje, nesse aspecto da vestimenta, e dizer, mulheres queridas, se vistam de forma decente. Se vistam de forma decente em toda e qualquer ocasião. Na praia, libera geral, pode tudo.
Estou falando para você ir de calça para o mar. Mas há um equilíbrio e uma maturidade no processo. Amém? Vocês precisam se ajudar, maridos e esposas. Vocês precisam santificar o corpo um do outro. Vocês precisam zelar pelo corpo um do outro. Vocês precisam aprender a se satisfazer no corpo um do outro. A se satisfazer no corpo um do outro. Homem, quando fecha os olhos para a pornografia, quando fecha os olhos para essa imoralidade gráfica e começa a estar mais íntimo da sua mulher, com seus problemas do casamento resolvido e viver essa plenitude da porta do quarto para dentro. É maravilhoso, é lindo, é o Éden na tua casa, meu irmão, minha irmã. E o Senhor se agrada com isso. Nós conhecemos a palavra já suficiente para entendermos que relação íntima não é só para a procriação, mas é para que o prazer de um para com o outro seja satisfeito. É o que Paulo está falando aqui. É o que Paulo está dizendo. Não se recusem um ao outro. Guardem-se um para o outro. Deixa o teu decote, mulher querida, para o teu marido. Deixa a tua fenda da saia para o teu marido. Deixa as tuas selfies insinuando sei lá o quê para o teu marido. Por favor, se você ama Jesus, não tire selfie fazendo biquinho com decote e poste lá no teu Instagram. Por favor, isso é indecoroso, isso é feio, isso fere, mancha a igreja de Jesus. E os discipuladores ficam todos cheios de dedos tentando falar com a moça que fez isso. Sem graça. Para chegar e falar, ô minha irmã, vê lá a foto que você postou, acho que foi sem querer, né? Botou lá até um versículo junto, irmã. Tira o versículo então. Pelo amor de Deus. Gente, um tempo atrás, meu Deus do céu, teve um desastre lá em casa. A Ju estava ali olhando para o filho dela, apaixonada, né, o nosso filho Bento. E aí ela pegou e postou, tirou uma foto do Bento e postou no Instagram. Bem ele aqui assim, né? E aí, eu estava no Instagram e eu fui ver a foto, eu estava no fundo de cueca. Eu falei, Ju, eu estou de cueca. Apaga esse negócio! Aí ela foi lá e apagou, ela falou, ufa, ainda bem que foi rápido, né? E aí, daqui a pouco no WhatsApp, uma irmã. Aí depois a pastora foi dar uma carona para uma pessoa da igreja no carro e comentou o que tinha acontecido. A moça virou e falou, eu vi a foto. A gente também mostra para vocês como não fazer, entendeu? Então prestem atenção nas fotos que vocês vão publicar, em nome de Jesus. Ai, meu Deus. E deixa eu dizer a última coisa com relação a essa questão da vestimenta, a essa questão das fotos no Instagram, nas mídias sociais. O zelo que você tiver para com você mesmo vai trazer o respeito da tua família à sociedade. Também é uma questão de respeito. É uma questão de manter o nome em um lugar de honra. O meu pai parou de fazer isso, mas por inúmeras vezes em que eu conversava com ele a respeito de algumas coisas que a gente estava vivendo aqui em São Bento do Sul, meu pai é do interior, lá de Major Vieira, ele dizia assim para mim, honre o nome que eu te dei. Honre o nome que eu te dei. Será que os teus ancestrais, teu avô, a tua avó,
eles aprovariam a forma em que você lida com o teu corpo? Ah, pastor, mas hoje é diferente. Por que precisa ser para algumas coisas? Não precisa ser para algumas coisas. Não use o teu corpo para manifestar a rebeldia, para manifestar a insatisfação. Deixa eu dizer, isso está mais perto de um masoquismo do que de alguma coisa legal que você possa fazer. Está muito mais perto de algo que você está se punindo por um sentimento, por uma situação. Ah, eu vou mostrar tudo porque o meu marido é um safado. Não se torne uma safada porque teu marido é um safado. Santifique a tua casa. Seja luz e sal dentro da tua casa. E venha falar com o pastor. O pastor vai falar com o teu marido. Não tem problema. Mas preste atenção. Não se jogue para esse ambiente. Cuidado, atenção. Eu te falo aqui com amor. Eu te falo com cuidado como que de um pai. Como alguém que se importa com o teu nome na sociedade. Com alguém que se importa com o teu histórico na sociedade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí Paulo, ainda trabalhando essa questão, é muito incrível, amados, nós vemos a maturidade, o lugar em que ele quer levar o povo de Deus, e obviamente inspirado pelo Espírito Santo, porque a palavra de Deus é a boca do próprio Deus. E ele vai dizer ainda, colocar ainda dentro dessa questão toda, como se não tivesse difícil de um entender que a autoridade no corpo do outro. Ele vai dizer ainda, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Uau. E depois unindo-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso com concessão e não como mandamento. Ou seja, o que ele está dizendo como concessão, como uma ideia, como uma proposta, é de que de tempo em tempo o casal, de forma unida, possa dizer, vamos fazer um jejum de relação íntima? Está aí uma outra coisa que a gente não ouve por aí. Quando foi que a gente ouviu de um casal, pode até ser que alguém aqui esteja fazendo ou já tenha feito, mas eu nunca ouvi de um casal que mutuamente, em amor ao Senhor e querer mortificar a carne nesse aspecto, diga assim, olha, nós vamos ficar aí sem relação 2 semanas, 3 semanas. Eu sei que tem uns que vão dizer, poxa, eu não preciso nem combinar isso com minha esposa, porque 2 semanas, 3 semanas é meio que o padrão. Gente, não dá, fala desse assunto, né? Gente, Deus quebra as pernas da gente, né? Mas veja que tem coisa que, sabe, precisa ser alinhada. Mas é justamente isso, olha só, e é aqui que eu quero chegar, a piada tá boa, mas é justamente isso que Paulo está provocando aqui de novo. Talvez alguém diria exatamente isso para ele, mas Paulo, lá em casa a gente não precisa nem combinar a abstinência, a gente precisa combinar, na verdade, quando vai fazer, né? E aí Paulo diz, é exatamente por isso que está errado. Porque a minha proposta e a minha sugestão para vocês é que vocês combinem de não fazer. Porque vocês estarão fazendo. É de que vocês combinem o quanto de se abster e não o quanto de satisfazer um ao outro. Porque o satisfazer um ao outro é que é o normal. O abster de forma unida é que é o diferente. Vocês estão me entendendo? Agora pegou, né? Não tem mais ninguém rindo. Porque é o que a palavra está nos trazendo e dizendo, vamos crescer. Vamos crescer nessa cumplicidade, vamos crescer nessa intimidade, vamos crescer nos assuntos de casa resolvidos para que haja liberdade e essa liberdade, ela floresça na vida íntima. A vida íntima, ela não é um trabalho, uma dificuldade, ou melhor, ela não deve ser uma dificuldade, ela não deve ser um problema.
Ela só é um problema quando outras coisas estão atravancadas no relacionamento e aí precisa se resolver. Ou seja, o que eu estou dizendo para você aqui nessa manhã é que se a tua vida íntima, no teu casamento não está boa, vocês precisam conversar. Vocês precisam buscar o motivo pelo qual isso não está acontecendo. Claro que existem N situações, existem situações fisiológicas, existem situações onde uma pessoa não tem o libido, mas, amados, para tudo isso hoje, nós temos aí uma medicina que está trabalhando em favor dessas coisas. Mas nós precisamos entender que esse assunto não é um tabu. Assim como o celibato não é um tabu, a vida íntima também não pode ser. Porque quando a vida íntima de um casamento, presta atenção no que eu vou lhe dizer, eu já estou encerrando. Quando a vida íntima de um casamento se torna um tabu para o próprio casal, pode ter certeza que a pornografia vai ter a porta aberta, que a imoralidade vai ter a porta aberta, que o adultério vai ficar com a porta aberta, porque, olha, quando não se fala disso, é porque há um grande problema por trás. Então, quero dizer a você, em nome de Jesus, desfrute do corpo do teu cônjuge, mas entenda que não é um corpo separado da alma. O teu cônjuge é um, e por ser um, esse relacionamento tem que estar com a alma totalmente alinhada para que o corpo possa florescer nessa intimidade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu quero então convidar você a se levantar. Não vou fazer um apelo para a vida celibata aqui nesta manhã. Vai que tem alguém frustrado aí, aceita o apelo, né? Na verdade, quero fazer uma oração e desafiá-lo, porque hoje o teu altar não é aqui, é na tua casa. Hoje o lugar de resolver algumas coisas não é aqui, no teu momento de prostração ao Senhor, mas é na tua casa, no teu momento de prostração ao teu cônjuge, o dono do teu corpo. E a você que é solteiro, viúvo, se você nunca perguntou ao Senhor, e amados, preste atenção, talvez já esteja óbvio, você deseja se casar, você conhece o teu corpo, sabe que você gostaria de estar com alguém. Talvez para alguns seja óbvio, ou talvez para outros não. Coloque isso diante do Senhor. Não tenha medo. O Senhor tem planos de paz ao teu respeito. Amém? Ele não quer te dar um fim de tragédia. Mas quando nós buscamos ao Senhor e abrimos o nosso coração para aquilo que Ele tem, Ele vem confirmando, Ele vem falando, Ele vem dando sinais, Ele traz sonhos, Ele traz visão, Ele ensina na palavra, Ele manifesta o seu querer e o seu agir no meio de nós. Então, coloque isso diante dele. Pode ser, e eu creio, que o Senhor levante no meio de nós pessoas com o dom do celibato. E eu, como teu pastor, eu quero dizer a você que antes que você se dedique a esse dom, que você diga sim para ele, nós vamos te acompanhar, nós vamos sondar se de fato isso não é um machucado, não é uma frustração, não é algo que você carrega aí por conta de um histórico que te feriu, mas se de fato é um dom que o Senhor está querendo manifestar, deixa eu te dizer, eu vou celebrar por você, eu vou orar por você, e eu vou ajudar você a desempenhar esse dom. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai,
Obrigado pela tua palavra que fere a moda desse mundo. Obrigado pela tua palavra que trata assuntos que, ainda que sejam tabu, que ainda que muitas vezes não tenha ninguém falando, quando nós decidimos olhar atentamente para ela, o Senhor fala. Obrigado por podermos tratar de temas tão esquecidos. Obrigado por podermos tratar de temas tão íntimos, na saúde, à luz das Escrituras e crendo no agir e no operar do Teu Espírito. Então, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos pedir a Ti duas coisas. Em primeiro lugar, queremos pedir para o dom do celibato na Tua igreja. Queremos dizer ao Senhor que nós o reconhecemos em primeiro lugar. Queremos dizer ao Senhor que nós o reconhecemos como algo possível nos dias de hoje. E sabemos que para o Senhor é um dom proveitoso. Então nós nos colocamos debaixo deste ensinamento. Nós nos colocamos debaixo dessa opção no meio de nós. Nós nos colocamos debaixo deste entendimento para que o Senhor tenha liberdade de agir na Tua igreja segundo a Tua palavra. Em segundo lugar, nessa manhã nós queremos também colocar cada casal aqui nessa manhã, pedindo a Ti para que a cumplicidade da vida íntima, para que a intimidade, para que as pendências que estão atravancando o fluir de forma deliberada, um para com o outro, possa ser que essa luz acenda no coração e haja maturidade para que os casais possam trabalhar os assuntos pendentes. Deus, em nome de Jesus, queremos amadurecer. Queremos ser a igreja madura de Cristo Jesus. Queremos ser a igreja do alimento sólido. Então conduza-nos para este lugar. E conduza-nos para este lugar a partir dos nossos lares. Conduza-nos para este lugar a partir das nossas casas. Conduza-nos para este lugar a partir dos nossos casamentos. Para que nós não construamos uma casa na areia, onde vamos nos preocupar com os outros, fazer as coisas pelos outros, vivermos uma vida para com o próximo, sendo que o próximo mais próximo não está resolvido. Então, em nome de Jesus, que o Senhor, nessa semana, nos providencie tempo de qualidade em família. Que o Senhor, nessa semana, nos providencie oportunidades de conversarmos a respeito dos assuntos mais variados e necessários possíveis no casamento. Que o Senhor provoque mesmo aquilo que está escondido, engavetado, que não está aparente, para que nós possamos juntos como igreja, encontrando na Tua palavra os firmes alicerces, colocarmos a nossa casa em ordem, colocarmos o nosso casamento em ordem, colocarmos os nossos relacionamentos conjugais em ordem, para que os nossos filhos floresçam, para que os nossos discípulos floresçam, para que, Senhor, tudo aquilo que diz respeito à Tua igreja e ao nosso envolvimento na sociedade possa florescer a partir de um casamento na rocha. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor seja conosco, que o Teu Espírito seja abundante no meio de nós nessa semana, para que em nome de Jesus nós não fiquemos no meio do caminho, mas que o Teu agir e o Teu operar possa encontrar morada e fazer uma revolução nas nossas vidas. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus.